Temos feito ao longo desse mês, dia após dia, um caminho belo de consagração ao Verbo encarnado através da mediação da Virgem Maria. E nesses 12 primeiros dias preparatórios, nós vamos nos esvaziando do espírito do mundo e hoje temos uma arma muito importante para esse processo de retirada do espírito do mundo em nós para recebermos o espírito de Jesus. E essa arma se chama a mortificação universal. São Luís vai nos explicar que uma alma que não aprende a se mortificar, e ela vai mais longe dizendo a morrer todos os dias, a morte cotidiana, todos os dias aprender a morrer um pouco para os nossos egoísmos, para os nossos defeitos, para as nossas vontades. A alma que não aprende a fazer isso, ela não recebe a sabedoria. Porque a sabedoria, ela não coabita numa alma cheia de pecado. A sabedoria não habita numa alma que finalmente se deixa impelir para tantos desejos mundanos. Então, a primeira arma que nós recebemos foi o desejo ardente, a oração perseverante, mas agora vamos ver essa arma da mortificação para lutar contra as febres dos prazeres tão disseminada em nossos dias. A importância da mortificação e a extensão da mortificação são os dois assuntos que hoje somos levados a meditar. Primeiro, por que ela é importante, esse exercício da mortificação? Porque ela é indispensável para quem quer adquirir o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos crucificar a nossa própria carne com todos os seus vícios e concupiscências. Devemos trazer, como São Paulo nos diz, em nosso corpo a mortificação de Jesus. Devemos nos negar continuamente a nós mesmos, tomando a nossa cruz todos os dias. E devemos ser mortos e sepultados com Cristo Jesus. Então somos chamados a uma vida de mortificação, aprender a morrer a nós mesmos para receber a sabedoria encarnada. E é bonito ver que essa palavra do Apocalipse 2:17 hoje transpassou meu coração. Diz assim: não dou meu maná escondido, senão aos que são vitoriosos do mundo e de si mesmo. Não dou o meu maná escondido, a não ser aos que são vitoriosos do mundo e de si mesmo. A mortificação é essa arma para nos vencermos a nós mesmos e vencermos ao mundo. E a sabedoria anda à procura de almas eleitas, almas dignas de acolhê-la, que se desliguem do mundo o suficiente para acolher o Verbo, para acolher a nova aliança que Deus quer fazer com cada um de nós e com todos os tesouros de pureza, de santidade que Deus quer derramar em nossos corações. Então, depois de termos trabalhado o desejo, depois de termos trabalhado essa prece contínua, essa graça da mortificação vem tocar o mais profundo do meu ser, para que o mundo não habite em mim e eu não seja mais cúmplice do mundo e dos seus prazeres. Então a mortificação é como essa aceitação da luta, é como a aceitação de vencer o mundo dia após dia e de me tornar capaz de aspirar às alegrias eternas. E é um caminho estreito, é um caminho árduo, porque muitas vezes somos tentados no nosso dia a dia. E qual é a extensão dessa mortificação? Devo fazer um dia de jejum? Deve ser um mês de muita penitência? Como é que eu devo viver a mortificação? A mortificação que São Luís nos ensina é uma mortificação universal e contínua, corajosa e discreta. Bonito. Universal quer dizer que é em todas as áreas da minha vida, não é só na sexualidade, ou não é só nas palavras, ou não é só naquilo que eu vejo, ou naquilo que eu falo, é em todas as áreas da minha vida. Eu devo fazer essa experiência de diminuir para que ele cresça. Eu devo morrer aos meus ímpetos para que ele cresça em mim. E também não deve ser pontual. Só jejum na sexta-feira. Não, na sexta-feira jejuamos a pão e água, mas todos os dias temos algum jejum para oferecer, alguma mortificação para viver. A mortificação deve ser também corajosa e discreta. Quer dizer que ela exige almas valentes, almas decididas a se mortificarem, e ela também deve ser vivida com muita discrição. Quer dizer que os outros não vão, talvez, ver os meus maiores sacrifícios de mortificação, aquilo que mais me custa para poder dar a graça
da liberdade de Deus agir em mim. Não se conformar somente a coisas exteriores, o jeito que eu me visto, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu ajo na minha vida, mas também aspectos interiores, aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. Tudo isso o Senhor vem nos pedir mortificações para que sejamos santificados. Ou seja, a mortificação vai tirar a malignidade que o mundo faz adentrar nos nossos corações. É uma arma de exorcismo a mortificação. É uma arma de expulsar aquilo que é mal dentro de nós. E também é muito importante mortificar o corpo, mas também mortificar a alma. E olha que bonito essa palavra de Tertuliano. O tempo dos nossos banquetes, o tempo das nossas núpcias ainda não chegou. Não podemos nos regozijar convosco, porque vós também não podereis vos regozijar conosco. Virá o tempo do nosso banquete, pois o esposo divino nos convidou às suas bodas eternas. Então, os que carregarem em seus corpos a mortificação do Salvador entrarão na alegria da sua beatitude infinita, enquanto que os mundanos libertinos serão enviados ao lugar das lágrimas e do ranger de dentes. Quando renunciamos a um banquete na terra é porque esperamos o banquete do céu, o banquete das bodas. Quando renunciamos ao banquete dos prazeres desse mundo é porque conhecemos um banquete eterno, muito mais superior, que é a própria Eucaristia, e que vai ser essa beatitude de viver face a face com Deus na vida eterna. A mortificação também passa pela mortificação dos nossos julgamentos, das nossas vontades, isto através da santa obediência. É muito bonito ver esse caminho de mortificação que Deus nos faz viver e devemos ter consciência que a mortificação interior e espiritual é muito superior à mortificação exterior ou corporal. Mas uma é necessária e a outra também. Então, mesmo se a mortificação espiritual é mais profunda, mais exigente, a mortificação corporal também tem o seu papel. Os cristãos mortificados experimentam também uma vida de felicidade, de paz, que jamais aqueles que são mundanos vão conseguir. E qual é a diferença entre mortificação e penitência? Muito interessante. A penitência repara os pecados, o mal dos pecados cometidos. Quando você se confessa, o padre te dá uma penitência. Ele te pede uma pequena reparação face ao mal que o pecado atingiu a tua alma. Mas a mortificação é para prevenir as falhas, é para reparar aquela fragilidade que as falhas deixaram, te purificando dos apegos ao pecado. Então, quando você se mortifica, você evita faltas futuras e você se fortalece para que as faltas no passado que você cometeu, você agora esteja mais seguro de não cometer. Hoje no tratado nós vamos meditar os números 81 até o número 90, você pode pegar o seu tratado. E lembram que ontem falávamos desses 3 meios que temos para vencer o espírito do mundo. No número 79, ontem, falávamos, só para resumir e para nos lembrarmos, falávamos que é muito importante se conhecer e conhecer a fundo a nossa maldade. E agora, no número 81, o Senhor vai nos dar um novo meio, que é despojar-nos de nós mesmos com essa mortificação cotidiana. Em segundo lugar, diz São Luís, para despojar-nos de nós mesmos é preciso que todos os dias morramos para nós, isto é, importa renunciarmos às operações da faculdade da alma e dos sentidos do corpo. Precisamos ver como se não víssemos, ouvir como se não ouvíssemos, servir-nos das coisas deste mundo como se não o fizéssemos. O que São Paulo chama a morrer todos os dias, quotidie morior. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só e não produz fruto apreciável. Se não morrermos a nós mesmos e se as mais santas devoções não nos levarem a esta morte necessária e fecunda, não produziremos fruto que valha. As nossas devoções serão inúteis, todas as nossas obras de justiça serão manchadas por nosso amor próprio, por nossa vontade, e Deus abominará os maiores sacrifícios e as melhores ações que possamos fazer.
Na hora da nossa morte, teremos as mãos vazias de virtudes e méritos, e não brilhará em nós a menor centelha do puro amor, que só é comunicado às almas mortas a si mesmo, almas cuja vida está oculta em Cristo Jesus. Que bonito percebermos que esta mortificação vai fazer, ela é necessária e ela é fecunda. E ela vai nos ensinar a morrer diariamente, uma morte gota a gota, para nos tornarmos livres e para estarmos ocultos com Cristo em Deus. No número 82 diz assim: em terceiro lugar, é preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem a que nos leva com mais certeza a esse aniquilamento do eu próprio. Esta será a devoção melhor e mais santificante, pois é mister reconhecer que nem tudo que luz é ouro, nem tudo que é doce é mel, e nem tudo que é fácil de fazer e praticar é o mais santificante. Do mesmo modo que a natureza tem segredos para fazer em pouco tempo, sem muitos gastos e com facilidade, certas operações naturais, há segredos na hora da graça pelos quais se fazem em pouco tempo, com doçura e facilidade, operações sobrenaturais, como despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. Muito forte o poder da mortificação. É o aniquilamento do eu próprio vai fazer o quê? Despojar-nos de nós mesmos, encher-nos de Deus e tornar-nos perfeitos. A prática que quero revelar é um desses segredos da graça, desconhecido da maior parte dos cristãos, conhecido por poucos devotos de São Luís, praticado e apreciado por um número bem diminuto. Antes de abordar esta prática, apresento uma quarta verdade, que é consequência da terceira. E aí, São Luís vai nos dizer que temos necessidade de um medianeiro, que é o próprio Jesus Cristo. No número 83, ele diz: é muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Se nos apoiarmos sobre os nossos próprios trabalhos, habilidades e preparações para chegar a Deus e agradar-lhe, é certo que todas as obras de justiça ficarão manchadas e o peso insignificante terão junto de Deus para movê-lo e unir-se a nós e nos atender, pois, como acabo de demonstrar, nosso íntimo é extremamente corrupto. E não foi sem razão que ele nos deu medianeiro junto de Sua Majestade. Ele viu a nossa iniquidade e incapacidade, apiedou-se de nós e, para dar-nos acesso às suas misericórdias, proporcionou-nos intercessores poderosos junto da sua grandeza. De sorte que negligenciar esses medianeiros e aproximar-se diretamente da sua santidade sem outra recomendação é faltar ao respeito a um Deus tão alto e tão santo. É menosprezar este Rei dos Reis, como não se faria a um rei ou um príncipe da terra, do qual ninguém se aproximaria, sem a recomendação de um amigo. Então é bonito porque o próprio Jesus, ele vai ser o nosso medianeiro, ele vai ser essa ponte que nos leva ao Pai. E não devemos nos basear nos nossos méritos, nas nossas forças, porque não somos dignos o suficiente para nos unirmos a Deus. O número 84 do nosso tratado diz assim: Nosso Senhor é o nosso advogado e medianeiro de redenção junto a Deus Pai. É por intermédio dele que devemos rezar com toda a igreja triunfante e militante. É por intermédio dele que obtemos acesso junto de Sua Majestade, em cuja presença não devemos jamais aparecer, a não ser amparados e revestidos dos méritos de Jesus Cristo, como Jacó, revestindo-se da pele de cabrito, para receber a bênção do seu pai Isaque. Número 85, temos a necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro? Será a nossa pureza suficiente para que nos permita unir-nos diretamente a Ele e por nós mesmos? Não é Ele Deus, em tudo igual ao Pai, e por conseguinte, o Santo dos Santos, digno de tanto respeito como seu Pai? Se Ele, por sua caridade infinita, se constituiu nosso penhor e medianeiro junto de Deus Pai, para aplacá-lo e pagar-lhe tudo o que lhe devíamos, quer isto dizer que lhe devemos menos respeito e tomar por sua majestade e santidade? Digamos, pois, ousadamente como São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência e que é Maria Santíssima, que é a única capaz de exercer esta função admirável.
Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a Ele. Por ela, Jesus Cristo veio a nós, e por ela devemos ir a Ele. Se receamos ir diretamente a Jesus Cristo, Deus, em vista da sua grandeza infinita, ou por causa da nossa baixeza, ou ainda devido aos nossos pecados, imploremos afoitamente o auxílio e a intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é boa e eterna. Nela não há severidade nem repulsa. Tudo nela é sublime e brilhante. Contemplando-a, vemos nossa pura natureza. Ela não é o sol que, pela força dos seus raios, não, nos poderia deslumbrar em nossa fraqueza, mas é bela e suave como a lua, que recebe a luz do sol e a tempera para que possamos suportá-la. Ela é tão caridosa que ninguém a repele, que implora sua intercessão, ainda que seja um pecador. Pois, como dizem os santos, nunca se ouviu dizer que desde que o mundo é mundo, que alguém que tenha recorrido à Santíssima Virgem com a confiança e a perseverança tenha sido desamparado ou repelido. Ela é tão poderosa que jamais foi desatendida em seus pedidos. Basta-lhe apresentar-se diante do seu filho para pedir-lhe algo, e ele só ouve o pedido para logo conceder-lhe o que ela lhe pede. É sempre amorosamente vencido pelos seios, pelas entranhas e pelas preces da sua mãe querida. Muito bonito esse número 85. Por que que temos necessidade de outro medianeiro se Jesus é o nosso medianeiro? Porque Jesus é Deus, Ele mesmo é Deus. Então a Virgem Maria vai ser essa medianeira ao lado do medianeiro que é o próprio Jesus. E é bonito. Por ela, Jesus veio até nós. Então, por ela também nós iremos até Jesus. Ela é essa ponte. E jamais, jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a ela com amor e perseverança e que não tenha sido atendido. Tudo isto é tirado de São Bernardo e de São Boaventura, diz o número 86. De acordo com suas palavras, nós temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. O primeiro, o mais próximo de nós e mais conforme a nossa capacidade, é Maria. O terceiro é Jesus, o segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Para ir a Jesus é preciso ir a Maria, pois ela é medianeira de intercessão. Para chegar ao Pai eterno é preciso ir a Jesus, pois ele é o medianeiro da redenção. Ora, pela devoção que procanizo mais adiante, esta é a ordem perfeitamente observada. Bonito. Temos 2 medianeiros. Um, que é o medianeiro de intercessão, que é a Virgem Maria, que dela iremos até Jesus. E depois o segundo medianeiro da redenção, que é o próprio Jesus. E de Jesus iremos até o Pai. É muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos por Deus. Por isso, essa quinta verdade no número 87. É extremamente difícil, devido à nossa fragilidade e fraqueza, conservarmos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Porque este tesouro é mais valioso que o céu e a terra. Nós os guardamos em vasos frágeis, em um corpo corruptível, em uma alma fraca e inconstante, que um nada perturba e abate. Somos bem frágeis e somos bem facilmente agitados e perturbados. Número 2. Olha que interessante esse número 2. Porque os demônios são ladrões finórios. Buscam surpreender-nos do improviso para nos roubar e despojar. Espreitam dia e noite o momento favorável, o seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos. E pelo pecado, arrebatar-nos no momento tudo o que em longos anos conseguimos alcançar de graças e de méritos. Os demônios são ladrões finórios que pretendem surpreender-nos de improviso. E eles tentam roubar-nos aquilo que durante muitos anos nós conquistamos como graças e méritos. Eles tentam nos roubar num instante. Eles espreitam ao momento, a ocasião favorável, noite e dia, para roubar a graça que Deus semeou no teu coração. Tanto mais devemos temer esta desgraça, sabendo quão incomparável é sua malícia, sua experiência, suas astúcias e seu número. Pessoas têm havido muito mais cheias das graças do que nós, mais ricas em virtudes, mais experientes, mais elevadas em santidade, que foram surpreendidas, roubadas,
lamentavelmente saqueadas. Ah, quantos cedros do Líbano, quantas estrelas do firmamento se têm visto cair miseravelmente, perdendo em pouco tempo toda a sua altivez e claridade. A que atribuir tão estranha mudança? Não foi falta da graça, pois a graça não falta a ninguém. Foi falta de humildade. Estas pessoas acreditavam-se mais fortes e suficientes do que eram na realidade. Julgavam-se capazes de guardar os seus tesouros. Fiaram-se e apoiaram-se em si próprias. Creram sua casa bastante segura e bens fortes em seus cofres para guardar o precioso tesouro da graça. E devido a esta segurança imperceptível que tinham de si, contando que lhes parecesse que se apoiavam na graça de Deus, é o que o justíssimo Senhor, abandonando-as às próprias forças, permitiu que fossem roubadas. Ah, se tivessem conhecido a devoção admirável que vou expor, em seguida teria confiado seu tesouro à Virgem poderosa e fiel, que o teria guardado com o seu próprio bem, fazendo mesmo disso um dever de justiça. Então, atenção, cuidado com essa falsa segurança de ter a segurança na sua própria capacidade, porque muitas pessoas muito fortes, muito formadas, que pareciam muito sólidas, caíram. Então, a nossa segurança não deve estar em nós, mas no Senhor e na Virgem Maria, que nos guardam, que nos protegem. Ela que é poderosa e fiel. Ela sim, ela é poderosa e fiel. E o número 89 vai dizer: é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira desta corrupção. De modo que se pode considerar um milagre o fato de uma pessoa manter-se firme no meio desta torrente impetuosa, sem que o turbilhão a arraste. No meio deste mar tempestuoso, sem que o furor das ondas a submerja, ou apilhem os piratas e corsários no meio deste ar empestado, sem que os miasmas a contaminem. É a Virgem, a única fiel, na qual a serpente não teve parte jamais, que fez este milagre em favor daqueles e daquelas que a servem da mais bela maneira. E aí, no número 90, hoje vamos terminar com essa escolha da verdadeira devoção à Virgem Maria. Conhecidas estas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Maria Santíssima, pois como jamais pululam falsas devoções à Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como um moedeiro falso e um enganador firme e experimentado, já tem enganado e perdido inúmeras almas, inculcando a sua falsa devoção à Santíssima Virgem. Com todos os dias vale-se da sua experiência diabólica para lançar outros mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as sob o pecado, sob o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhes inspira. Como um moedeiro falso, só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais, que não compensam o trabalho. Do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções que não sejam as de Jesus e Maria, a Santa Comunhão e a Virgem Santíssima, porque estas são como o ouro e a prata entre os metais, e a prata entre os metais, como o ouro e a prata entre os metais. Então, muito bonito perceber que devemos ter muita atenção para escolher a verdadeira devoção à Virgem Maria, porque o demônio vai tentar nos enganar, mesmo com as coisas santas. Amanhã damos continuidade a esse percurso de preparação para a consagração à sabedoria encarnada, a Jesus Cristo, o Verbo, através da mediação da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse caminho de santidade, escolhendo sempre a mortificação. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitais e enchei os
fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ave do mar, estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada, ó tu que ouvistes da boca do anjo a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra o bem, nos granjeia, ostenta que és mãe fazendo, que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo, por nós que ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos, a Deus Pai veneremos.